noite, boa tarde. Estamos aqui para mais um bloco do nosso Sampler 1 da quarentena. Então, 10º bloco, do total de 20, chegamos à metade dos blocos, a metade da quantidade dos blocos. Até agora, meus tecidos que estão aqui em casa, que eu estou usando os tecidos que eu tinha aqui em casa, estão resistindo e não conseguindo colocar na mesma cor, na mesma tonalidade. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Maria Lúcia, Janeirão. Oi, Lúcia. Oi, Gabi. Eu quero agradecer a presença de vocês, mais uma tarde aqui comigo. E desejar que vocês gostem desse novo bloco. Mais uma vez nós vamos fazer o voo do ganso, com uma outra particularidade diferente do bloco de ontem, tá? Ele é o mesmo, mas é diferente, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o bloco, tá? É esse bloco aqui. O nosso bloco de ontem era esse daqui. Então, vocês veem que ele é a mesma montagem. A única diferença está onde? Nas cores dele, tá? Então, aqui eu tenho cores alternadas e aqui eu uso a mesma cor para fazer os cantos em triângulo, ok? E no decorrer da live eu vou mostrar uma outra particularidade, uma outra diferença entre eles, tá? Na forma de costurar. Então, vamos ao cálculo aqui. Eu tenho o módulo aqui divisível por 3, tá? É um nine pet. Eu deixei as marcas aqui para vocês verem as divisões, tá? Então, eu vou calcular como? O meu bloco tem 30 centímetros. Eu vou dividir por 3, vai dar 3 partes de 10. Cada parte de 10 eu teria que somar 1,5 cm se fosse quadrado, certo? Então, esse quadrado central aqui, 10 por 10, vai ficar com 11,5 por 11,5, mais 1,5 da margem de costura que a gente adicionou. Esses módulos, eles têm a largura de 2 módulos. Então, ele tem 10 mais 10, 20. 20 centímetros por um módulo de altura. 20 por 10. Nós temos que, então, acrescentar 1,5 cm a ele. Vai ficar com 21,5 por 11,5. Essa medida vai ser do nosso triângulo de base. Desculpa, nosso retângulo de base. Que nesse caso aqui eu usei só o verde. Então, nós vamos precisar de 4 retângulos verdes, ou do tom escuro que vocês estiverem fazendo, de 21,5 por 11,5. Para conseguirmos fazer esses triângulos, nós vamos utilizar, ao invés de um triângulo, nós vamos utilizar um quadrado no tom médio e um quadrado no tom claro. Esses quadrados serão de 11,5 por 11,5. Mesma coisa aqui, 11,5 por 11,5. Então, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 quadrados no tom médio, que no caso meu é o mostarda, e 4 quadrados no tom claro, que é o neutro, ok? Então, feito o nosso cálculo, cortado o nosso tecido, agora eu vou ensinar como costurar este triângulo, como fazer o triângulo. Maria Tereza. Oi, Tereza. Bom, eu já, para adiantar aqui, eu já fiz esses 3 aqui, tá? Então, ó, reparem que eu precisei pegar
um outro tecido, que o meu amarelo já terminou. Então, eu procurei na mesma tonalidade aqui, no mesmo tom, para poder não fugir muito, tá? E como também não tinha 4, eu alternei. Eu vou alternar a posição aqui, ó. Então, aqui, ó, vai ficar esses 2 tecidos e aqui esses 2 para dar uma composição harmoniosa no bloco, tá? Então, isso vocês também podem fazer, se vocês estão em casa com limitação de tecido, vocês também podem fazer isso daí, para ir poder fazendo os blocos, tá ok? Procurem fazer como eu fiz aqui, permanecer na mesma tonalidade, para não ficar um bloco diferente do outro no seu sampler, se vocês forem montar um lugar só, tá bom? Bom, então agora esse daqui vai ficar aqui, e eu vou montar esse aqui. Então, mais uma vez, eu vou falar aqui, eu cortei desse tecido verde uma faixa de 11,5 centímetros de largura, tá? Que é a largura do nosso módulo. Então, 11,5 eu cortei uma faixa comprida. Essa faixa comprida, a auréola tá aqui e a auréola tá aqui, ok? Bom, agora, por que eu quero saber onde é a auréola? Porque eu vou testar aqui, ó, onde é a auréola do meu quadradinho. Então, aonde estica, onde ele cede, é a largura do tecido. E aqui é a auréola. Então, eu vou fazer uma marquinha do lado do avesso. Tá? E a mesma coisa esse aqui. Este daqui e esse daqui. Olha a diferença. E essa diferença que dá também de ceder é o tipo do tecido, tá? Um é fio mais fino, outro tem mais fio, outro tem menos fio. Esse tecido é mais encorpado do que esse aqui. Então, ele cede mais, ó. Então, a largura tá aqui e a auréola tá aqui, que vai ser aqui, ó. Tá? Ó, aqui. Bom, então, essa marquinha eu vou pôr aqui, ó, desse lado aqui. Tá? E essa marquinha eu vou pôr desse lado aqui. Só que eu vou costurar um de cada vez. Nas lives anteriores, eu costurei começando daqui. Mas hoje, fazendo essa daqui, sem querer, costurando esse, eu comecei daqui, ó. Então, eu não comecei do canto, comecei desse lado. O que facilita na hora do início da costura. Então, não são 2 pontas, isso é uma dica que fica. Não são 2 pontas com ponta. Vai ser uma ponta com uma parte reta do tecido. Então, essa parte reta segura e vai evitar que o meu tecido entre no buraquinho da máquina, tá? Sônia Aparecida. Oi, Sônia. Boa tarde. Bom, eu sabendo aqui aonde que é a minha marquinha, eu vou costurar daqui pra cá pra fazer esse biquinho aqui, ó, tá? Então, é isso aqui que eu vou fazer, esse ângulo. Esse aqui é um ângulo de 45 graus. Tá? Pronto, fiz esse aqui. Então, ó, eu não vou começar aqui, eu vou começar por aqui a costura, ok? Hoje a linha está certinha, enfiadinha, ó. Tá vendo? Ele me dá mais firmeza aqui, ó. É diferente de pôr o biquinho aqui e ele entrar nesse buraquinho aqui, ó, que eu falo, tá? Às vezes ele dá uma sugada no tecido. Então, eu vou colocar aqui. A minha agulha está no centro, tá? No centro do calcador, no centro do pezinho, tá tudo certo. Então, agora eu vou costurar. Hã? Neuza. Neuza? Oi, Neuza. Boa tarde. Borga.
primeira vez que estou aqui. Que Estou bom, amando. seja bem-vinda. Deixa eu vir. Estou amando. Que bom. Pernambuco. Opa! Daqui do Pernambuco. Eu só não sei se eu pronunciei o nome dela certo. Desligar, desmanchar essa. Como que é o Goda nome dela? Arterifa. Arterina. Ah, não sei. Eu... Você desculpa que ele não é do ramo, tá? Ele é de vendas. E eu lacei ele para ser o meu cinegrafista aqui. Bom, ó, essa nossa costura tá aqui no centro. Tá? Agora, nós cortaríamos aqui como margem de costura, tá? Para poder virar esse daqui para fora, para ficar um triângulo. Só que nós não vamos perder esse tecido, ele vai formar um outro quadrado aqui, ó, tá vendo? Com um triângulo perfeito. Então, eu venho aqui, costuro, dou uma margem maior, eu joguei a agulha toda para a esquerda, dei uma margem maior e venho para cá. Tá? Ó, então, aqui no meio, aqui no centro, eu vou cortar. Eu dei essa margem grande. E aí, nós vamos ficar com esse quadradinho desse tamanho e esse triângulo aqui, que é o tamanho certo que a gente vai precisar usar. Tá bom? Vamos cortar. Posso cortar com a tesoura ou com o cortador. Corto esse cantinho para eliminar ele e eliminar esse aqui. Vou cortar mais um pouquinho. Meu cachorrinho tá brincando, gente. É ele que tá... Ó, aqui nós vamos passar, tá? Então, eu venho e só empurro aqui com o ferro, ó. Empurrei, já tá certinho. E esse aqui eu vou passar do escuro para trás, ó. Esse aqui. Pronto. Esse eu não vou usar, esse aqui. Eu vou reservar da mesma forma que eu reservei esse. Esses daqui são os que eu tirei desses outros que estão prontos, tá? Agora, eu vou fazer o quê? A mesma coisa desse lado aqui. A Generando está dizendo que é o nosso famoso lixo rico. Isso, é o lixo bom, né? O lixo rico. Ó, esse daqui vem aqui e vem pra cá, tá? Então, a marquinha da auréola tá aqui. E agora, eu vou fazer um traço aqui, nessa diagonal. Não precisa fazer em cima do trabalho, não, tá, gente? É que eu mostrei e ficou. Pode riscar fora. Pronto. Então, agora eu vou colocar sobre esse e, novamente, eu vou começar daqui pra cá e não desse cantinho pra lá. Acerto aqui. Quem não tem experiência, alfineta, tá, gente? Porque não pode sair do lugar. O centro do pezinho vem sobre o risco. Eu vou pôr a agulha no centro também. E começo a costurar aqui. E vou repetir a mesma coisa. Então, essa costura vem do lado de fora, tá? Aqui, do lado externo do trabalho. Então, vou pôr a agulha para a esquerda e vou vir aqui.
Cris. Cris. Oi, Cris. Tá atrasada pra aula, hein? Pronto. Tá vendo? Pus pro lado de fora. Agora o nosso lixo vai ser esse aqui, nosso quadradinho que nós vamos aproveitar. E esse aqui é o que nós vamos usar pro bloco. Vou passar, cortar novamente e passar. Maria de Lourdes. Oi, Lourdes. Quase que eu caí fora aqui. Dei uma tortadinha na régua. Pronto, agora eu vou passar novamente empurrando aqui, ó. Tá? Empurrei. E empurrei do escuro pra trás. Por quê? Pra ficar a sombra aqui, ó, do lado escuro, tá? Bom, guardar este. E agora, nós vamos montar o bloco, tá? O bloco é assim. As pessoas que acompanharam as lives anteriores, quando era na NPET, a gente costurava uma linha, outra linha e outra. Só que esse não tem como a gente costurar esse, depois esse. Esse, depois esse. Então, nós temos que ter um truquezinho para costurar essa montagem aqui, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, ó. Essa é a particularidade desse módulo, tá? Nós vamos... O módulo de ontem, nós tínhamos ele assim, ó. Tá? Então, o que acontecia? Eu costurei daqui até aqui e daqui eu interrompi. Então, agora, esse daqui é uma maneira mais fácil de montar. Simplesmente com que eu vou iniciar a costura aqui. E vocês percebem que aqui eu não vou precisar interromper, porque ele vai vir direto aqui. Então, a única medida que eu vou ter aqui de margem de costura é essa daqui. Porque a outra já vai estar alinhado aqui, esse eu vou alinhar aqui. Esse vai vir para cá e esse vai vir para cá. Isso se deve simplesmente à posição do módulo, tá? Então, ó, a posição, vamos mostrar aqui qual, vem cá. Ó, o início, vamos ver se dá para vocês perceberem aqui, dá para pegar tudo aqui? Dá, aqui. tá meio, tá. Tá? Ó, o início desse é aqui, ó. É isso aqui, seria isso. Então, eu tinha que deixar aqui uma margem de costura e aqui outra para poder entrar essa daqui. Esse daqui é ao contrário. Então, ó, parece que é a mesma coisa, mas não é, tá vendo? Esse daqui, o vertical tá desse lado, acho que fica mais fácil para visualizar. Esse, o vertical tá do lado esquerdo e esse, o vertical tá do lado direito. O que que acontece? Se a gente vai costurar nesse sentido, eu só dou uma margem de costura aqui e aqui eu não preciso dar nenhuma, tá? Agora, se eu fizer esse aqui, essa costura nesse sentido, ontem eu vim nesse mesmo sentido, tá? Se eu vier nesse sentido aqui, ó, é o mesmo jeito de montar desse. Aí, eu vou mostrar depois pra vocês, eu fiz a montagem no desenho desse bloco aqui. Usando essa montagem aqui, aqui, aqui e aqui. Visualmente, ele não mudou nada. Ele continua com esse espiral montado, tá? Vou mostrar a diferença para vocês. Ele simplesmente girou. Ele veio isso aqui para cá, ok? Então, ficou uma forma
ficou uma forma mais simples de ser montada, né? A Cris vai precisar assistir umas 2 vezes só o vídeo, agora e mais uma vez. Tá bom, Cris? Eu facilitei a sua vida. Tá? Você aprendeu tudo já? Ó, então vamos lá. Eu vou começar aqui. Agora é o cachorrinho latindo, tá, gente? Vou começar aqui e vou alinhar aqui. E vou marcar a minha margem de costura aqui, ó. Quer ver? Vou fazer assim, para vocês visualizarem. Então, eu vou pôr essa régua, tem a margem de costura aqui. Eu vou pôr ela aqui e vou traçar aqui, ó. Dá pra ver no vídeo? Quer que pegue um branco? Não, tá dando. Tá? Só que aí eu vou vir com esse aqui. Isso aqui eu fiz só pra ver a marca, tá? Eu vou vir com esse aqui, ó, tá? E eu vou começar com a minha agulha aqui, tá? Margem de costura e a agulha aqui. Vou vir daqui direto até aqui. Não vou precisar interromper aqui, porque depois eu vou unir esse. Vocês vão ver como é bem mais fácil. Isso é tudo o quê? Devido ao sentido da costura, tá? Então, nós estamos fazendo sentido horário. No de ontem, se for anti-horário, dá certo, tá? Ó, a minha agulha vai pro centro, aqui, tá? E eu vou colocar ela bem aqui em cima, ó. Vou tirar para vocês verem. Ó, aqui tá o meu risquinho. Então, eu vou colocar ela bem em cima do risquinho, tá? Com a mão presa aqui. E agora eu vou até o final com ele. Por que que eu deixei aqui aberto? Porque a última eu vou ter que costurar aqui. É só uma que eu vou ter que fazer essa costura assim, tá? Agora, a partir de agora, eu vou alinhar aqui e aqui. Vamos fazer juntas. Vou passar esse aqui para um lado só, tá? Eu não abri costura, eu estou passando para um lado só. Agora, eu venho e coloco esse aqui, ó, que deu o tamanho, tá? Então, eu vou vir com esse aqui pra cá. E vou costurar por esse lado, pra eu poder ver aqui, ó, o biquinho do bloco, tá? O biquinho do módulo. Alguma dúvida? Ó, aqui vem com margem de costura. Mas esta máquina... Ó, vou passar aqui, ó, tá? A minha agulha. Assim tudo, ó. Tá? Agora, o que que eu venho? Com a outra aqui. Vou passar esse pra lá. Vocês fiquem atentas à posição das cores, tá? Cadê o aqui? Ó, agora eu vou vir com esse aqui, ó.
tá? Então, é simplesmente costurar aqui, ó. Gente, tô colocando a linha e meu cachorro tá latindo. Deve ser a Célia das máscaras. Vai lá, atende ela rapidinho. Gente, dá licença, só um minutinho, o Cláudio vai mostrando os blocos aqui. Aqui o pessoal que vem tá costurando as máquinas, as máscaras, e aí ela vem trazer o material, você entendeu? Aí o cachorro fica doido, né? Pipou. Passou. Acabei de receber mais máscara para fazer. Tô passando um álcoolzinho na mão, porque a gente não sabe quem é que tá contaminado, quem não tá. Então vamos nos precaver, né? A Maria Lúcia está dizendo que você está tombando as costuras e não abrindo no ferro. Então, esse daqui você não precisa abrir no ferro, porque nós não vamos ter mais nada encontrando elas, tá? Então, esse aqui, ó, simplesmente se eu tombar para lá não tem problema, porque o abrir a costura ajuda na junção de uma costura com a outra, tá? Quando você tem aqui, ó, os cantinhos para chegar um pertinho do outro, um certinho com o outro, é legal você abrir porque facilita esse encontro das duas costuras. Aqui nesse bloco não precisa porque eu não vou ter mais nada encontrando aqui. Então eu posso tombar para um lado só que não tem problema nenhum, tá bom? Então agora eu vou costurar esse aqui, ó. Vou vir com este. Porque você não elogia ela, que ela está entendendo. Hã? Ela está entendendo bem. Ela tá prestando atenção. Ela agradeceu. Ó, aqui eu tombei para o lado de cá, tá? O ideal é eu tombar para o lado de lá, porque aí eu consigo ver aqui onde tá a marquinha do meu cantinho. Então, eu vou tombar ele de novo aqui. Olha, essa live tá movimentada. Agora é o telefone. Bom, agora esse daqui vou costurar aqui. Um dia eu aprendo, tá, gente? Essas são as primeiras lives que eu tô fazendo na vida. Nunca fiz live. Então, tem coisas, tem detalhes que eu esqueço. Eu esqueço de desligar o telefone, eu esqueço de prender o cachorro. Então, um dia eu vou aprender. Ó, agora vamos para esse lado aqui de costura. E aqui, novamente, eu vou passar nesse biquinho aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Não ficou muito tchan, tchan, tchan bom, não, ó. Tem uma diferençazinha aqui. Ó, tá? Então, eu vou fazer o quê? Ao invés de desmanchar, para não perder tempo, eu vou dar uma entradinha aqui só na costura e depois eu desmancho. Agora eu passei pelo outro lado. Agora acho que deu. Agora deu, tá? E aí, nós finalizamos os 3 módulos grandes, né? Então, agora, nós temos o quê? Que colocar esse daqui aqui, tá? Então, primeiro, por que eu deixei aberto aqui? Porque eu vou vir com ele aqui, ó. E vou costurar ele inteiro aqui, ó. Tá? Então, ele tem que ter essa abertura para eu conseguir costurar inteiro.
E depois eu viro esse para cá e costuro o que está faltando aqui, aí ele fica montado, tá? Então, agora eu vou prestar atenção no lado que eu vou virar aqui a minha costura. Para aparecer o biquinho, eu tenho que virar para cá a costura. Tá vendo? Você tá de parabéns. Suas lives são ótimas e seu assistente também. Quem falou? Bigoto. Maria Luz. Oi, Lúcia. Eu acho que você conhece, né, o meu cinegrafista. Ele só não pode gritar uma coisa aqui que vocês estão acostumadas, né? Bom, vamos lá. Agora, eu vou colocar aqui o direito com direito. Aqui. E vou costurar desse lado aqui. Tá? Então, vou vir costurando aqui. E vou até o biquinho que tá faltando aqui. Vou deixar também a margem de costura. Tá? Porque se eu costuro inteiro, eu não tenho flexibilidade para virar. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou pôr a minha agulha aqui, porque aí esse cantinho ele fica solto. Agora, eu vou virar aqui, ó. E vou alinhar esse aqui. Ó, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Ele tá aqui, é como se eu tivesse parado de costurar aqui e eu virasse assim e continuasse a costura. É isso que vai acontecer. Pronto. E aí, finalizamos o bloco, tá? De uma maneira mais simples que a de ontem, mas atentem a isso, ao detalhe do sentido que vocês vão fazer a costura. Ou assim, ou anti-horário, tá? Vou passar esse aqui. Alguma pergunta? Não. Esse bloco, ele não tem variação. Ele é um bloco que tem os 4 cantos iguais, tá? Então, mesmo que eu gire ele, ele vai ficar a mesma coisa. Eu fiz só uma variação de cor, para vocês verem. Primeiro, eu vou mostrar que eu arrumei esse daqui. Ontem ficou o cantinho meio a mais, né? Eu arrumei a largura aqui do quadro do módulo central. E fiquei de hoje mostrar a variação deste, as variações deste, e vou mostrar a variação desse aqui. Então, vocês veem a diferença também... Tá pegando os dois? Vocês veem a diferença das cores, né? A influência das cores aqui. Não, mostra aqui. Aqui é o mesmo módulo, tá vendo? É o mesmo bloco. Os 4 voos do ganso e um central aqui. E simplesmente aqui com 2 cores e aqui com 3 cores já muda totalmente o desenho do bloco, tá?
Deixa eu pegar agora as variações para vocês verem. Então, esse aqui é o nosso bloco de hoje, tá? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Demora. Peraí que tá rodando aqui. Ih, pera, gente. Ele já volta já. Pronto. Esse é o de hoje. Agora eu separei aqui, ó, esses dois blocos aqui. Então, este aqui é o que a gente fez ontem. Melhor. Não, esse aqui é o que a gente fez ontem. Tá? Ó, vertical do lado esquerdo e segue no sentido horário a montagem. Esse é o mesmo bloco, só que eu pus a vertical aqui, ó, do lado direito. Então, vocês percebem que não mudou nada do formato dele. Percebem o quê? Que vocês podem fazer do mesmo jeito que eu fiz esse. Simplesmente mudando esse daqui para o lado direito. Esse aqui para o lado direito. Alguma dúvida? A pergunta para eu poder esclarecer aqui na live, aí todo mundo fica sabendo, tá bom? Agora, nós vamos... Cadê? Para as variações. Esse é o bloco de ontem. E aqui, a variação dos blocos de ontem. Eu tô longe e torta. Então, aqui, ó, é o nosso bloco, tá? Aqui é o nosso bloco. Aqui, simplesmente, eu repeti eles na mesma posição. E repeti aqui. Toda liberar ali. Oi, Zilda. Esse aqui, o que eu fiz? Ele tá o primeiro igual a este e o segundo eu girei, tá? Então, percebam pelo cantinho aqui, ó. Esse cantinho verde veio parar aqui. Então, eu dei um giro de 90 graus nele. Oi, Sandra. Poxa, primeira vez, hein, Sandra? Aí, o que eu fiz? Eu peguei esses dois blocos e repeti aqui. Copiei esses e fui repetindo aqui. Então, o desenho já se modificou. Tá? Ele primeiro a diagonal inverteu. Aqui formou uma borboletinha, uma gravatinha borboleta. E aqui não formou. E ele alternou. Ele tem esse espaço aqui no meio, entre um e outro. Tá vendo? Aqui está alternado. Um aqui, um aqui. Aqui não. Ele está mais distante ainda com esse espaço. Entre essas diagonais, vamos dizer. Vocês percebem olhando na distância, então. Tá? Esse daqui é a variação. A Lúcia está dizendo que está ruim o som. A Maria Lúcia. Você está com o dedo no microfone? Não. A Maria Lúcia Bigoto. Melhorou, Lúcia? Você pôs o dedo no microfone. Não. Melhorou, Lúcia? Ó, então, esse é o de hoje. Aqui. Este é a variação do nosso módulo de hoje. Então, percebam que aqui... Melhorou, Lúcia? O som? Percebam que aqui é o nosso bloco, tá? É o bloco que eu montei hoje. Aqui, simplesmente, eu repeti, eu copiei ele aqui. Melhorou. Aí, na junção desta linha de blocos com essa linha de bloco, formou um catavento, tá?
Formou um catavento, mas ele vai ficar maior do que aquele nosso outro catavento, tá? Aí, como eu falei, esse daqui não tem muita variação, porque mesmo que eu gire, ele vai ficar no mesmo sentido, ele não vai mudar disso daqui. Então, eu fiz apenas uma variação de cor aqui, tá? Ó, observem que aqui é o módulo, é o bloco novo, e aqui é o bloco que a gente fez. Percebam pela cor da base aqui. Aqui é verde e aqui é cru, é o neutro, tá? Então, eu alternei um bloco com neutro, outro bloco com verde. Um com neutro, outro com verde. E aí, eu inverti. Onde tem o neutro aqui, eu pus o verde e assim sucessivamente. Então, ele dá uma coisa bem abstrata, um desenho bem abstrato. Não se forma nada como esse daqui de cima. Esse daqui formou um catavento mais visível e esse aqui não formou nada, tá? É uma possibilidade, depende do gosto de vocês. Esse aqui eu chamo de mais moderno, assim, mais despojado. Esse já é mais clássico de cima, tá bom? Então, esta foi a nossa live de hoje, tá? Desculpem os contratempos de campainha, telefone, cachorro, tudo. E espero vocês amanhã, às 16 horas, novamente. Para o nosso 11º bloco, a gente vai partir para a segunda metade do sampler. Então, nós vamos do 11º ao 20, tá bom? A Meire. Oi, Meire. Já tô mandando um beijinho. Então, um beijo para vocês e até amanhã.